Olá meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Eu queria falar com vocês, bater um papo com vocês sobre fase inicial, que eu vi algumas perguntas. O que é mais importante na fase inicial? A fase inicial é aquela primeira fase ali entre 35 dias para abate, 42 dias para postura. Se você vai deixar o pintinho com a galinha, eu gosto aí de 21 dias junto com a galinha presa em algum lugar, depois você solta. Mas essa fase inicial aí é a fase mais importante da criação de galinhas em qualquer tipo de finalidade. Ó, a marronzinha que eu falei no outro vídeo, ó. Não sei se dá pra ver que aqui no peito dela ela tem penas com as pontas pretas, fica bem bonito. Então a fase inicial é a fase mais importante, é a fase onde você tem formação de órgãos, é a fase onde você tem uma boa para ter uma boa estrutura de pintinho aí para virar franguinho, e aí você tem uma produção boa lá na frente. E aí o que é mais importante você se ligar na fase inicial? E eu gosto de duas coisas muito importantes. Tem gente que se preocupa muito com vacinação, tem gente que se preocupa muito com alimentação, mas existem duas coisas que para mim está na frente tanto de alimentação quanto de vacinação. Primeiro, climatização. Você entender que o pintinho não consegue regular a temperatura do corpo e é por isso que a gente usa uma fonte de calor. E é por isso que você precisa ir regredindo sua fonte de calor em relação à temperatura. Tá zangado aqui atrás da gente. E é por isso que você precisa reduzir sua temperatura até sua temperatura média. Tem muita gente que diz assim, ah, mas eu não faço isso e dá tudo certo. Quando você está num local que as temperaturas são mais elevadas, você está num sertão, você está aí no Nordeste, onde temperaturas são mais elevadas durante o dia e à noite fica assim mais ou menos, você tem uma facilidade maior de não precisar fazer essa regressão. Mas quando você mora em locais mais frios, ou quando você mora em locais que tem uma amplitude térmica muito diferente, que é dias muito quentes e as noites muito frias, tem muita distância, de dia é 30 graus, à noite é 10 graus, então a distância é muito grande, então você vai ter problema se você não sabe regredir a temperatura na fase inicial. Então isso influencia muito lá na hora da produção de ovos, muito na hora lá da sua ave engordar, se você não entende de climatização. Segunda coisa muito importante na fase inicial, e tem gente, a gente ouve falar, fala muito, e é uma coisa muito simples, desse tamanhinho assim, e que a pessoa esquece. Opa, o alarme ia tocar aqui. E a pessoa esquece. Água. Água. Água precisa ser fresca, abundante e constante. Você não pode deixar o animal, o pintinho, sem água. A água precisa estar lá sempre, uma água fresquinha, um pouquinho friazinha e sempre em quantidade a mais. Você só força o animal a beber quando ele chega, molha o bico lá para ele saber onde está a água e pode deixar a água lá sempre limpa, sempre fresca, sempre em quantidade, porque ele vai comer a ração, vai beber água, vai comer a ração, vai beber água, vai descansar. Sem água, o metabolismo não funciona direito e não adianta comer toda a ração do mundo se ele não tiver hidratado, se não tiver bebido água. Então isso prejudica demais sua criação. Então as duas coisas para mim mais importantes, climatização e água na fase inicial. Depois vem alimentação, depois vem vacina. Mas antes, entender sobre climatização e água sempre fresca, abundante e constante. Um abraço.